Como estão, pessoal? Hoje vamos desvendar um dos mitos mais pegajosos sobre a Idade Média, aquele que diz que ninguém se importava em ficar limpo. É como um daqueles boatos que circulam por aí sem que ninguém rebata, mas vamos jogar uma luz sobre essa história. Acredite ou não, ainda hoje, há muitas pessoas ao redor do mundo que não têm acesso às comodidades que consideramos básicas para nos mantermos limpos e saudáveis. O mesmo acontecia na Idade Média. Mas aqui está a surpresa. As coisas não eram tão nojentas como algumas pessoas imaginam. Na verdade, a galera medieval sabia a importância de manter-se fresco e limpo. Eles não apenas lavavam as mãos, mas também varriam e limpavam o ambiente com uma frequência bem maior do que você possa pensar. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falar que ninguém se importava com a higiene na Idade Média, você pode rir e dizer: na verdade, eles eram bem mais limpinhos do que imaginamos. Imagine um castelo medieval cheio de gente, talvez umas 100 ou 200 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, todos vivendo lado a lado. Agora você pode pensar que isso seria um pesadelo para a saúde. Especialmente naquela época em que as práticas médicas eram meio grosseiras, o conhecimento sobre saúde era limitado e as superstições reinavam absolutas. No entanto, a situação não era tão catastrófica quanto parece. As pessoas que viviam em castelos tinham uma saúde bem melhor do que aquelas que viviam nas cidades, com sistemas de drenagem que deixavam a desejar e sem nenhuma defesa decente contra doenças terríveis, como a temida peste negra. Os castelos, assim como mosteiros e conventos, ofereciam uma espécie de quarentena natural, mantendo os habitantes um pouco mais isolados. Além disso, eles tentavam manter tudo sob controle. Precauções regulares eram tomadas para manter as coisas limpas e garantir um certo nível de higiene. Água em todos os andares? Eles tinham isso tudo. Seja de um poço, de um reservatório ou de uma cisterna nas alturas, eles engenhosamente traziam a água por tubulações até os andares inferiores. E claro, não podemos esquecer das lavagens e bacias escondidas em cantos estratégicos do castelo para lavar as mãos. Um cano de esgoto de chumbo levava embora toda a sujeira depois de usada. Quando alguém precisava se aliviar, podia contar com o garderobe, uma latrina onde se faziam as necessidades. Pode adivinhar o que eles faziam com os dejetos? Longas hastes que quase tocavam o chão eram utilizadas para se livrar da sujeira e do feno que servia como papel higiênico. Eles realmente eram engenhosos, não eram? Nos castelos chiques, como a famosa Torre Branca na Torre de Londres, eles até tinham 1 ou 2 garderobes do lado de fora do salão principal. Mas mesmo nos ambientes mais luxuosos, os garderobes não tinham pias. Então, caso o hóspede sentisse necessidade de se lavar ao sair do banheiro, ele poderia usar uma jarra com água e uma bacia que ficavam em uma mesa do lado de fora da porta. A nobreza medieval tinha seus caprichos, e os banhos eram definitivamente um deles. O camareiro era o servo responsável pela preparação dos banhos e um dos servos mais importantes do castelo. No momento do banho, uma banheira de madeira era montada e um banquinho era colocado dentro para que o senhor pudesse se acomodar. Os criados esfregavam o nobre com sabão, garantindo que ele ficasse impecável para seus compromissos. E para manter a barba sob controle, usavam uma faca afiada, geralmente feita de bronze. Alguns castelos e palácios mais chiques do século XIII tinham banheiros permanentes. No palácio de Eduardo III, em Westminster, havia até água corrente quente e fria no banheiro. Eles faziam isso esquentando a água em panelas especiais no forno. Tomar banho e jantar ao mesmo tempo não era nada estranho naquela época. Pode parecer anti-higiênico para nós hoje em dia, mas era totalmente normal para eles. Entretanto, tomar banho não era lá uma prática tão frequente para os europeus do norte. No máximo, 1 vez por semana. Já os muçulmanos e judeus tinham regras religiosas que exigiam banhos mais frequentes. Mas para os cristãos medievais, parecer tão limpinho quanto a gente hoje em dia era algo espiritualmente complicado. Eles viam isso como pura vaidade ou prazer exagerado. A limpeza pessoal naquela época era mais sobre aparência do que higiene ou saúde. Eles focavam principalmente na lavagem das mãos e do rosto e faziam questão de possuir bacias de lavagem que impressionassem os convidados.
e para se secarem usavam toalhas de linho. Essa ideologia continuou até os séculos XVI e XVII, onde a importância da limpeza pessoal se estendeu até as roupas e a perfumes, que desempenhavam um papel importante na purificação do ar. Sabiam que o pessoal da Europa medieval também valorizava o sabonete? Não é novidade. A maioria dos sabões usados na época era feita com soda cáustica, gordura animal e cinzas de madeira. Eles usavam essa mistura para limpar lã, roupas e até os próprios corpos. Mas espera, a coisa fica mais interessante. No sul da Europa, eles importavam sabonetes mais chiques, feitos de azeite aromatizado com ervas. Imagina só, tomar banho com um sabonete de azeite de oliva cheiroso? O máximo do luxo medieval. E quanto à escovação de dentes na Idade Média? Eles usavam pó dental que era esfregado nos dentes com os dedos ou com um pano úmido. E não podemos esquecer das receitas de pasta de dente que sobreviveram até hoje. Uma receita galesa dizia para pegar folhas de sálvia, misturar com sal, fazer bolinhas, assar até que fiquem queimadas e triturar em pó. Esfregar os dentes constantemente com a mistura. Diziam que deixava os dentes limpos, brancos e docinhos. Os medievais não tinham exatamente os produtos e ferramentas de limpeza que temos agora, o que deixava as cidades e as pessoas um tanto não tão limpas pelos nossos padrões. Alguns historiadores acham que o problema não era apenas falta de tecnologia, mas também uma questão de percepção social. A maneira como eles viam a sujeira era diferente da nossa visão médico-higiênica do século XX. Acreditem ou não, eles se esforçavam muito para se manter limpos. Mesmo sem os nossos produtos modernos, eles dedicavam tempo ao banho, à lavagem e à remoção de lixo. Eles valorizavam a boa aparência, um cheirinho agradável e um ambiente limpo, e isso está bem documentado. Mas aqui vai uma ironia da história. Enquanto valorizavam a limpeza, o desprezo da Renascença pelos medievais os associava à barbárie, à sujeira e à ingenuidade infantil. Muitas pessoas da Renascença olhavam para eles como bárbaros sujos e os subestimavam, achando que sua falta de higiene poderia causar problemas de saúde contagiosos. No fim das contas, a limpeza naquela época era vista como algo essencial para a saúde, mesmo que suas ideias sobre o que era limpo fossem um pouco diferentes das nossas. E assim, pessoal, chegamos ao final dessa incrível viagem pelo mundo da higiene medieval. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Comentem abaixo. Qual aspecto da higiene medieval mais surpreendeu vocês? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem bem, continuem curiosos e, é claro, mantenham-se limpos. Tchau!